Já o André e o Trajano para a gente começar. E a primeira palestra com vocês, André Ferraz, o CEO da Inloco. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Bem-vindos aos que estão aqui na Inloco University pela primeira vez, né? Hoje, a ideia é falar sobre varejo, né? Então, eu vou começar falando um pouco de tecnologia, né? Falando um pouco da mudança, né, do Walmart para a Amazon e Alibaba, né? E, enfim, o impacto que eles estão tendo aí no varejo fora do Brasil, né? E daqui a pouco a gente vai ter, enfim, o Fred aqui, né, que, enfim, representando a Magazine Luiza, que foi há pouco tempo listado aí como um dos poucos varejistas no mundo que vai conseguir sobreviver a avalanche aí da Amazon, né? E, enfim, é uma empresa que está performando de forma muito superior a todos os grandes varejistas aqui no Brasil, né? Enfim, então, com certeza ele tem muito a trazer para a gente aprender aí como se preparar para esse futuro que está chegando, né? Então, deixa eu só pegar o passador, começar rapidinho aqui minha apresentação. Vamos lá, né? A gente teve essa mudança radical aí no perfil dos empreendedores de varejo, né? A gente tinha lá atrás a família Walton, né? Começando aí pelo Sam, que, enfim, fundou o Walmart, gigantesco, faturamento absurdo, se eu não me engano, coisa na casa aí dos 600 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos, né? E o modelo era cortar custo, ter a eficiência máxima possível, né? E a partir disso conseguir vender mais barato e a partir dessa escala ir reduzindo cada vez mais o custo, tanto interno quanto para o consumidor, né? E, enfim, o Walmart dominou aí o varejo americano e conseguiu também expandir bem para outras regiões. E hoje a gente tem empreendedores adotando um modelo bem diferente, né? O modelo deles, ao invés de ficar olhando muito para custo, eles olham para dados, né? Eles olham para dados, eles olham para algoritmos, eles olham para tecnologia para conseguir trazer a eficiência, enfim, necessária hoje, né? Então, eles conseguem prever a intenção do consumidor muito melhor, eles conseguem indicar os melhores produtos, eles conseguem, enfim, ter lá todo um planejamento logístico baseado em dados, né, em algoritmos, para conseguir chegar nessa eficiência e não mais aí no modelo de corte de custos a todo custo, né, para conseguir chegar em boas margens. Então, vocês olharem aí o retorno sobre o capital humano, né, você vê que o Walmart ele performa melhor do que outros grandes varejistas americanos, só que ele tem um retorno aí de 96 mil dólares por pessoa, né, enquanto a Amazon tem 1,2 milhões de dólares. É uma escala completamente diferente, né? E aí, se a gente olhar ao longo dos anos, enfim, a única empresa aí grande no mercado americano que conseguiu ainda assim crescer a sua avaliação no mercado foi o Walmart, 36%, versus aí a Amazon, que em 2006 tinha aí pouco menos de 18 bi de dólar de valuation e hoje, enfim, já é bem maior do que isso, né? Já chegou a 1 trilhão de dólares. Então, uma valorização fenomenal. E aí, coisas engraçadas do tipo, beleza, a Amazon agora entrou no varejo físico. Aí, o que é que acontece quando a Amazon entra no varejo físico comprando uma Whole Foods por 13,7 bilhões de dólares, né? No mesmo dia, as ações da Amazon valorizam na casa de 13 bilhões de dólares, ou seja, saiu de graça para a Amazon comprar a Whole Foods, né? Enquanto as ações dos principais concorrentes da Whole Foods, né, os principais varejistas aí de alimentos, eles perderam cerca de 17 bilhões de dólares em valor do mercado. Então, na prática, o que é que a Amazon fez, né? Ela comprou a Whole Foods com cartão de crédito dos seus concorrentes, certo? Então, esse é o tipo de coisa que vem acontecendo. Basicamente, quase tudo que acontece lá nos Estados Unidos que envolve a Amazon valoriza não só a própria Amazon, como as empresas associadas. Então, por exemplo, a Nike, quando resolveu colocar seus produtos para vender no marketplace da Amazon, teve uma valorização gigantesca versus os concorrentes da Nike que perderam valor de mercado muito rápido também, né? E coisas assustadoras vêm chegando. Só que está sem o vídeo. Como está sem o vídeo, eu vou improvisar e narrar aqui, certo? Aí.
Buy batteries. Amazon's choice for batteries is Amazon Basics AA batteries, 48 pack. It's $13.60 total including tax. Would you like to buy it? No. I also found 20 pack of Amazon Basics AAA Performance Alkaline batteries. It's $7.61 total including tax. Would you like to buy it? No. That's all I can find for batteries right now. All right. Check your Alexa app for more options. So there's nothing that unusual about a retailer taking advantage of their custody of the consumer to trade them off to a private label brand, which is what Amazon is doing here. Because when you go on the site, in fact, you do find that Alexa has more options. There are several branded batteries. It's just Alexa, without having to bother with the consumer seeing a brand or packaging, has decided to omit or let other brands just disappear from your selection set. Also, the pricing is different on Alexa and through voice commands than it is on the main platform. It seems as if they're taking advantage of this lack of transparency to charge more. We'll see. I feel insignificant sitting in front of this. Prediction? Bom, o que acontece, né? A gente tem a interface de compra mudando para voz, e aí você deixa de ter um catálogo de produtos. E aí o que acontece? Quem controla a interface começa a definir quais são os produtos que vão aparecer e a que preço, né? Então, na prática, a Amazon está colocando nessa situação aqui o próprio produto que foi construído e desenvolvido pela própria Amazon, né? Enquanto tinham outras opções, até mais baratas, de outros fabricantes, mas, enfim, no fim das contas, a Amazon vai ter mais margem vendendo aquela pilha da marca dela, né? Então, na situação aqui, quando a gente está migrando de interface de compra, né, isso traz um risco muito grande, não só para o varejo, como também para as marcas que estão no varejo, né? Se a Amazon começa a controlar o que é que cada pessoa vai ver, vai ficando cada vez mais difícil para os fabricantes estarem bem posicionados, né? E, além disso, a Amazon, no ano passado, passou também o Google nas buscas de produtos nos Estados Unidos. Então, hoje já tem muito mais pessoas entrando direto no site da Amazon para buscar um produto do que indo no Google, fazendo aquela busca e depois clicando para entrar na Amazon ou algum outro e-commerce, né? Então, enfim, dominou o principal canal de hoje, né, que é a busca para entrar no e-commerce, e está se posicionando aí para dominar o próximo, só que o próximo ainda mais é ameaçador por conta da questão da falta de transparência sobre a listagem de produtos, né? Então, o que é que aconteceu? Bom, em 2014, né, surgiu uma coisa interessante aqui, não é por nada não, tá? Mas, enfim, como é que a gente olhava para dados comportamentais no mundo online? A gente olhava com os cookies, né? Informação de navegação, por onde esse usuário está navegando, etc. e tal, que produtos ele olhou, que outros sites ele passou anteriormente, e por aí vai, você vai conseguindo, a partir disso, fazer boas indicações de produto e entendendo a intenção de compra do usuário, né? Mas não tinha um equivalente no mundo offline, né, no mundo físico, para entender a questão de intenção de compra, né? Era tudo ali na hora, o cara entrava na sua loja, você tinha que ganhar ele naquele momento, mas você não conseguia saber de onde ele veio, se ele passou num concorrente seu antes de vir na sua loja, quanto tempo ele já está buscando esse tipo de produto, quantas outras lojas ele visitou, e isso pode indicar coisas do tipo, esse cara está pesquisando preço, ou então esse cara está buscando um melhor atendimento, ou ele está buscando um produto muito específico que não está sendo ofertado nos outros lugares, e aí, com isso, você conseguiria recomendar coisas melhores, né? E aí, quando a gente olha para a informação de comportamento, tem uma outra coisa interessante entre o online e offline, que é o seguinte: no online, não necessariamente todo o comportamento que está ali ele é de fato real, é uma indicação de compra de fato, né? Ou seja, se eu entrar no site da Ferrari, por exemplo, começar a pesquisar coisas, não necessariamente eu vou comprar uma Ferrari, certo? Eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Mas eu gosto de olhar o carro, acho bonito, gosto de ver os novos lançamentos e tudo mais. Adianta para a Ferrari começar a mandar anúncio para mim, tentando me vender o carro, ela vai perder dinheiro, né? Quando a gente olha para o offline, se eu começar a frequentar concessionárias de Ferraris, de Porsche, de Lamborghini, etc., tenho que ser muito cara de pau para ficar fazendo isso direto. E, enfim, tenho que ter também muito tempo livre para ficar passeando, né, e visitando concessionária.
Então, a energia necessária para você ir numa loja física é sempre muito maior do que a energia necessária para você entrar num site. Então, geralmente, o indicativo de intenção de compra, quando a gente está, de fato, pesquisando no mundo real, é uma indicação muito mais forte do que uma indicação de, eu acabei de entrar num site. Né? Eu dou ali Command W, eu fecho aquela aba e sumiu. Né? Saí daquela loja. Para eu sair de uma loja física, eu vou ter que dar um tchauzinho para o vendedor, que vai tentar me puxar de volta, vai tentar vender alguma coisa e tudo mais. Né? Em algumas outras categorias é quase impossível. Você chegar num restaurante, sentar na mesa e querer ir embora, geralmente é uma situação não tão agradável. Né? Já fiz algumas vezes porque o cardápio estava muito agressivo. Mas, enfim, não é muito legal. E aí, o que é que vem acontecendo do ponto de vista de dados? Né? A gente tem aí Google e Amazon, né, fazendo o link entre pessoas e o comportamento delas na web. Né? Amazon, coloquei aí principalmente porque a Amazon superou o Google em questão de buscas de produtos. Né? A gente mais recentemente teve aí um fenômeno das redes sociais, obviamente representado pelo Facebook, que é o principal player, fazendo um mapeamento aí do comportamento entre pessoas, né, a relação entre as pessoas, e obviamente isso tem uma influência muito grande para a decisão de compra. Né? Geralmente a gente fala com os amigos, vou comprar tal coisa, vou comprar tal carro, vou comprar um apartamento em tal bairro, vou para tal restaurante, e as pessoas estão ali comentando, dando sua opinião. E isso com certeza influencia, assim como quando a gente vê uma pessoa postando uma foto de um prato bonito num restaurante, a gente vai se perguntar, será que esse restaurante é bom mesmo? Talvez eu vou lá. Né? Então, o social trouxe aí um novo nível de interação para entender nossa intenção de compra e conseguir direcionar produtos. Né? E, mais recentemente, com o mobile, a gente veio aí criando capacidade de entender o que é que essa pessoa estava fazendo no mundo real. Né? Que lojas físicas essa pessoa está frequentando e, a partir disso, começando a entender a intenção de compra dele. Né? Então, 2014 para frente, o que é que acontece? Né? A forma de prever a intenção de compra era através da busca, o canal de compra era o PC. Né? A gente agora está vendo uma outra forma de fazer isso no mundo offline, que é usando localização para entender comportamento de compra e usando o mobile para fazer as transações. Né? Aplicativos como o iFood, por exemplo, tem muito mais transações já acontecendo a partir do app do que no site. Né? E vários e-commerces também estão começando a ver a tendência, principalmente de tráfego, né, vindo através do mobile, mas não necessariamente as transações acontecendo lá. Ainda tem muitos desafios aí em relação à usabilidade, enfim, os meios de pagamento eles ainda não estão muito azeitados para funcionar 100% no mobile, sem que a gente precise parar e ficar, enfim, digitando o dado do cartão, que muitas vezes a gente desiste no meio do processo. Né? Então, enfim, um projeto, por exemplo, que a gente tem tocado com empresa de pagamento, obviamente não posso falar quem, é de usar a localização como um desses sinais para facilitar a transação, né, no mobile. Então, saber que a pessoa está fisicamente dentro de uma determinada loja, autorizar a transação ali sem a pessoa precisar passar no caixa. Né. E aí, enfim, para resolver esses problemas, só dando um pouco de contexto, como é que essa história começou. Né? A gente começou nesse escritório aí, 9 metros quadrados, era o quarto de um dos nossos sócios, essa mesinha e essas duas cadeiras. Então, para a gente trabalhar, não dava para ficar todo mundo sentado ao mesmo tempo, a gente se revezava. Né? Depois, esse foi o nosso segundo, e a gente trabalhava com tecnologia de localização. A gente achava que localização poderia ter uma influência legal no varejo. O primeiro negócio que a gente tentou fazer foi de criar aplicativos para shoppings e varejistas, né? Usando essa tecnologia de localização que a Inloco fez. Na prática, esse negócio deu super errado, a gente passou aí uns 3 anos tentando botar isso para frente, mas absolutamente nenhum shopping center quis pagar. Né? Eles queriam que a gente desenvolvesse o aplicativo de graça, porque, enfim, achava que são os estudantes de faculdade ali, não precisa pagar não. Enfim, então acabou que não funcionou esse negócio. Né? Depois a gente foi aí usar a nossa tecnologia para permitir com que outros desenvolvedores de apps usassem essa navegação em ambientes fechados, né? Mas também deu tudo errado, até que a gente entendeu que a gente poderia usar essa tecnologia para fazer o varejo entender o seu consumidor e usar essa informação para influenciar tráfego na loja. Né? Mas, ao longo desse caminho, apesar de ter
dadas essas escorregadas, né, a gente acabou conseguindo desenvolver uma tecnologia de localização que seria capaz de resolver esse tipo de problema que a gente está falando aqui, né? Por quê? Já existia tecnologia de localização há muito tempo, né? O GPS como a principal delas. Só que o GPS não consegue saber, por exemplo, que a gente está aqui exatamente na Inloco University, que vocês estão aqui exatamente nesse... bancada, foi mal. Enfim, não consegue diferenciar se a gente está aqui ou na Escola Morumbi, que fica do lado, ou na loja de imóveis que tem aqui, né? Ou muito menos saber se a gente está dentro da Inloco ou do posto de gasolina. Então, são contextos completamente diferentes, né? E aí a gente viu que havia necessidade de criar uma coisa mais precisa, uma coisa que funcionasse em ambientes fechados, né? E aí essa tecnologia hoje chega numa precisão de 2,8 metros, foi premiada aí em 2014 como a mais precisa do mercado global. Até hoje, né, nenhuma outra tecnologia conseguiu superar esse nível de precisão sem a necessidade de instalação de hardware. E, enfim, hoje tem ajudado aí o varejo a conseguir entender seu consumidor muito melhor. E aí, só para ter uma noção, isso aqui é o escritório da Inloco em Recife, né, e a gente está tentando se localizar pelo GPS, né, no Google Maps. O problema é que tem uma certa imprecisão, né, de vez em quando ele varia, dá um pulo para um lado, para o outro e tal, enquanto essa outra tecnologia, o que é que ela faz? Dentro de um shopping center, consegue saber que a pessoa está aí exatamente nesse corredor, então o pontinho verde é a localização real do usuário, enquanto o pontinho azul é a localização que a tecnologia estimou. Então, o erro máximo aí na casa dos 3 metros, né? Então, de fato, dá para saber que a pessoa entrou na loja, quanto tempo passou e por aí vai. E aí, com isso, enfim, a gente consegue medir a visita sem colocar um hardware na loja, né? E fazer coisas como essa, do tipo, na greve dos caminhoneiros, analisar o que é que aconteceu em tempo real, né? A gente não precisou mandar uma pesquisa para saber se a pessoa deixou de ir para a universidade, se deixou de ir para o cinema ou coisa do gênero. Em tempo real, a gente já estava vendo ali que as pessoas ficaram em casa e não quiseram ir para lugar nenhum, né? Na Copa do Mundo, por exemplo, a gente viu o impacto nas quartas-feiras que tinham jogos. Enfim, ninguém queria estudar, né? Então, bibliotecas e universidades tiveram uma queda de 40% no fluxo. Escolas na casa de 30%. Enfim, o pessoal parou para ver o jogo, né? Inclusive, foi engraçado que a gente fez aí uma parceria na época com a Cantar Ibope, e a gente validou aí com dados dos dois lados, né, que de fato nessa Copa do Mundo as pessoas saíram menos de casa, né, assistiram um jogo em casa, foram menos para bares e coisas do gênero. Então, as marcas aí de bebida alcoólica, enfim, não ficaram muito felizes com essa Copa do Mundo, não. Tinha uma expectativa muito mais alta do tráfego nos bares, né? E coisas como entender o comportamento das pessoas que vão numa determinada loja, né? Isso aqui é uma loja, por exemplo, de vestuário, né? Que você vê que, por exemplo, o insight que a gente trouxe foi esse esse negócio não pega ali, da hospedagem, né? Mais ou menos umas 40% das pessoas que estavam indo nessa loja em particular estavam hospedadas em algum lugar naquela cidade, né? E aí a análise, em consequência disso, foi: vamos tentar entender de que cidades elas vieram, né? Ao observar isso, a gente indicou para a loja onde ela deveria abrir uma nova unidade, né? A gente viu ali aquela outra cidade e, enfim, disse: ó, se vocês abrirem uma loja aqui, possivelmente vocês vão conseguir pegar praticamente 30% do tráfego que vocês têm nessa outra loja, né? E mais, porque vão ter, obviamente, pessoas que não estavam dispostas a se deslocar tanto antes e agora vão estar indo para a sua loja, né? Outras coisas como... só um outro comentário. Enfim, é uma loja que fica majoritariamente em shopping centers, né? Então, obviamente, tem uma relação direta aí com visitas a shoppings. E aí as pessoas também comem muito mais fora de casa e fazem muito mais atividades, né? Quando a gente vai para uma marca de supermercado, por exemplo, o comportamento já é muito mais reduzido, né? Então, a gente pode chegar à conclusão aí que fazer compras ao supermercado é uma coisa um pouco mais cansativa, e você faz isso no dia, você não sai fazendo compras em outras lojas depois, né? Então, por exemplo, as pessoas almoçam menos fora de casa, vão menos a shoppings no mesmo dia que vão nesse supermercado em particular. Enfim, tem menos gente vindo de outras cidades, obviamente, porque um supermercado geralmente tem muito mais oferta em muito mais lugares, né?
E coisas como recorrência da visita, né? Essa loja de vestuário tem aí 80% das pessoas indo apenas uma vez no mês, né? São poucos clientes aí recorrentes que estão fazendo muitas compras. E coisas do tipo analisar o share de visitas, né? Quem foi naquela loja de vestuário, em que outras lojas concorrentes diretas foram visitadas no mesmo dia, né? E conceitos como a área de influência de loja que começam a mudar, né? Anteriormente, a área de influência era um raio através daquele ponto ali da loja, não necessariamente as pessoas, de fato, residem ali. Então, se a gente fosse pegar o conceito de área de influência tradicional, a gente ia pegar um raio que ia pegar boa parte das áreas escuras ali no topo, ia perder toda essa região nordeste aqui, que tem um tráfego muito grande e não estaria mapeado, né? Então, possivelmente, não teria comunicação dessa loja nessa região específica, sendo que já tem bastante gente indo lá, né? Então, enfim, com isso, qual é o impacto, né? A gente, com a tecnologia como essa, conseguiu chegar num modelo em que gerar uma visita numa loja física tem custo equivalente a um clique para um site, né? Sendo que, geralmente, a conversão de pessoas que entram num site versus conversão de pessoas que entram numa loja física é bem diferente, né? Os dados permitem com que dê para fazer uma segmentação, né, de audiência, onde a propensão da pessoa visitar uma determinada loja aumenta em cerca de 70%, né, e, geralmente, um aumento de fluxo na casa de 20% orgânico, né? Enfim, e aí, só para explicar rapidamente para vocês como é que funciona, só vem aqui, coloca qual a informação da campanha, define quais estabelecimentos você quer gerar as visitas, chega ali no custo por visita sugerido, coloca as informações aí de texto, uma imagem, etc., e acabou. Você começa a ver, logo em seguida, as visitas chegando no estabelecimento. Então, é uma coisa que acontece em pouco menos de 3 minutos, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. A mensagem, no fim das contas, a gente tem aí um player gigantesco chegando perto, com muita tecnologia e muito dado, né? E a forma de colocar o varejo físico, né, principalmente, para conseguir se posicionar e ter inteligência para enfrentar, né, esse gigante que está vindo atrás de todo mundo, é justamente com a informação de localização, né? É uma informação que a Amazon não tem, dificilmente vai ter, porque, enfim, não tem loja física, tem agora a Whole Foods só nos Estados Unidos, mas ainda é um volume pequeno. E é um dado que representa aí, pelo menos no Brasil, mais de 90% do comércio está acontecendo nas lojas físicas, vai continuar acontecendo por um bom tempo ainda, apesar do crescimento acelerado do e-commerce. Então, é uma informação riquíssima, é uma informação que permite tomar decisões de onde abrir sua próxima loja, onde fechar as suas lojas, né, que não estão performando muito bem ou que poderiam ser reaproveitados para mandar o fluxo para outro lugar. Qual é o perfil real do teu público, qual deveria ser teu mix de produto, se a tua loja está recebendo pessoas que são muito sensíveis a preço, ou seja, pessoas que visitam muitos concorrentes antes ou depois de visitar a tua loja, possivelmente tem alguma questão de preço aí que está influenciando essa jornada deles, né? Então, várias decisões que hoje já são tomadas no e-commerce, por conta dos dados que estão ali disponíveis com a questão dos cookies, podem passar a ser tomadas também para as lojas físicas, né? E a maioria dos varejistas tem aí boa parte das suas vendas acontecendo nesse tipo de ambiente, né? Então, basicamente, a localização está espelhando no varejo físico as capacidades que foram desenvolvidas até então para o e-commerce, e eu acho que essa é a próxima grande oportunidade para o varejo se posicionar e combater as ameaças que vêm por aí. Então, muito obrigado, e agora eu passo a palavra para o Fred. Bom, André vai plugar aí a apresentação. Bom, pessoal, bom? Agora que eu te vi aí. Bom, bom dia. É um prazer enorme estar aqui, a convite do André, e poder falar um pouquinho de varejo, transformação digital. Foi bom eu falar depois dele, porque a princípio ele estava para falar depois de mim, então eu queria aproveitar os ganchos aí da apresentação dele. Bom,
Eu vou fazer uma apresentação de 30 minutos, vou tentar correr na minha apresentação para ter tempo para a gente bater o papo depois. Mas, bom, ele falou muito de Amazon, né? Ele falou muito de... assim, eu acho que muita gente tem medo, né? Desses grandes players que estão entrando. Eu recentemente fiquei 20 dias na China e tive a oportunidade de conhecer mais profundamente tanto o Alibaba quanto a Tencent também, que são outros dois grandes players globais, né? E eu acho que realmente a gente tem que respeitar muito essas empresas, né? Eu lá no Magazine Luiza observo a Amazon, Jeff Bezos há 18 anos, que eu comecei o e-commerce em 2000 lá. Então, se tem um cara que conhece bem eles, esse cara sou eu, né? Estou estudando há muito tempo. Sou quase stalker. E tenho conhecido muito bem o Alibaba também, mas não tenho medo, né? E assim como o André colocou numa perspectiva de advertising, né? E as oportunidades que a gente tem aqui, na minha apresentação, que a gente tem aqui para concorrer com esses grandes players globais, que nem sempre em todos os lugares do mundo foram bem-sucedidos na estratégia internacional, eu vou tentar fazer a mesma coisa num contexto um pouco mais amplo do que só advertising e discutir também aqui modelo de negócio, cultura enfim, e como você desenha a tua organização para conseguir competir com esses caras. A gente tem um país enorme, né? Um país de 220 milhões de pessoas. Eu costumo dizer que o potencial de consumo é 157 milhões, porque foi exatamente o número de pessoas que votaram agora na eleição, né? 147 milhões de pessoas, mais de 16, né? Que não são velhos, são velhos, mas saudáveis o suficientes para sair de casa e fazer o voto, né? Então essa é uma oportunidade grande, né? Muita gente trabalhando, mas nós temos nossos gargalos e nós temos nossos desafios de infraestrutura também, que torna o Brasil, as que eu chamo as jabuticabas brasileiras, que torna o Brasil muito peculiar para qualquer player gringo, né? E eu também gosto de dizer que o Silicon Valley e nem a região de Seattle tem um monopólio da inovação. Então, quando eu vejo, André, você apresentar, né, uma tecnologia, né, que consegue ter uma precisão de localização melhor do que qualquer outro lugar do mundo, né, eu me inspiro nisso e eu venho pregando isso há muito tempo. De novo, temos que ter medo e não respeito, porque o brasileiro é criativo e as empresas conseguem fazer diferença. E eu quero, talvez, explicando o case do Magazine Luiza, mostrar algumas coisas que nós estamos fazendo aqui, que se você for para os Estados Unidos, você não vê, se for para a China, você não vê também. Mas eu quero começar com um vídeo que a gente fez para os 60 anos da companhia, porque esse ano a gente fez 61, a gente não é uma startup, né? A minha tia começou, talvez, com uma lojinha, e vocês vão ver a lojinha aí, no centro da cidade de Franca, interior de São Paulo, né, em 1957, e esse vídeo, a gente fala, 60 anos em 60 segundos. E o que a gente comemora nesse vídeo, que é o que nunca muda no Magazine Luiza, é que a gente sempre está mudando. Então, eu vou chamar o videozinho aqui e depois eu contar um pouco da nossa história. Como tudo começou? No interior de São Paulo, há 60 anos, com a semente de um sonho, um convite. Magazine Luiza. Deixe ser feliz. E uma missão. Vender sonhos num país que queria acreditar neles. E acreditou. Porque sempre colocamos pessoas em primeiro lugar. E sempre enxergamos à frente do nosso tempo. Com uma inesgotável paixão pelo novo, vimos na tecnologia, desde cedo, uma poderosa ferramenta de inclusão e no cliente, a nossa razão de ser. Assim, inscrevemos o Magazine Luiza no coração dos brasileiros. Com uma certeza, o que não muda é que a gente sempre muda. E aqui estamos nós, apontando o caminho, mais uma vez. Tamo junto, Magaluz, hoje e nos próximos 60 anos. Bom, esse vídeo aí são cenas aí que a gente passou, a gente quis fazer ele bem dinâmico nesse contexto, mas eu ponho sempre ele no começo das minhas apresentações porque eu quero dizer que eu tenho um enorme respeito pelo meu legado, né? Eu sou o primeiro homem da família, depois de duas mulheres maravilhosas que tocaram esse negócio aqui
ao longo desses 60 anos. Teve outro homem, que é o Marcelo Silva, pernambucano também, que foi o meu antecessor, mas ele não era acionista da família, né? Então, uma responsabilidade muito grande. Quando eu comecei o e-commerce lá em 2000, na época, era o primeiro momento da bolha, acho que até mais forte do que essa atual, embora a representatividade do e-commerce era muito menor, era aquele acesso discado, chiado, né? Era realmente uma experiência. Acho que eram umas 2 horas para fazer o upload da página, né? Então, era uma coisa assim, uma experiência muito ruim, mas para mim já estava muito claro que o e-commerce seria um divisor de águas, né? E a gente viveria uma revolução digital. 18 anos depois, nós temos 75% da população brasileira com algum nível de acesso, principalmente por causa do mobile. Lembrando que o mobile foi inventado em 2007, né? Então é uma tecnologia de 11 anos. E quando ele entrou no Brasil, a penetração de internet era 30%, 40%. E hoje ele já levou ela para 70%, 75%. Né? Há controvérsias, mas eu diria que esse é o número que eu tenho nas minhas questões. Então, 130 milhões de pessoas no Facebook, 50 milhões de pessoas no Instagram, quase 130 milhões ou 130 milhões de pessoas no WhatsApp, usando, em média, só essas ferramentas do grupo Facebook, 1h30 por dia, né? Então, é uma coisa impressionante. O Brasil, nesse sentido, se digitalizou bastante. E eu via isso, eu antevi que não era muito difícil saber que o digital era um negócio muito bom e que era fácil comprar. É fácil você comprar sem sair de casa. É conveniente você comprar sem sair de casa. Se a gente não se aproveitasse dessa onda, o e-commerce brasileiro já é um negócio de 80 bilhões de reais. Se você considerar o cross-border, o que a gente compra de sites lá de fora, e considerar os números que não são mapeados pelo EBIT como os números do Mercado Livre, vamos lá, em torno de 80 bi, que eu estimo para esse ano de 2018, né? Mas ainda é menos de 5% do total do varejo brasileiro. Você vai para a China, é 20%, você vai para os Estados Unidos, está batendo 15%, né? Então, ainda tem muito para caminhar, crescente, mas em algumas categorias, como as minhas, no Brasil, você já tem categorias, por exemplo, informática, que 50% da venda já é online. Né? Então, basicamente metade do mercado. Imagina o impacto que isso tem para uma operação física. Né? Então, eu via também essa oportunidade do varejo, eu ainda vejo cada vez mais forte, né, a oportunidade do varejo online e a ameaça que ele tinha para o negócio de loja física. Mas eu nunca consegui ver a loja física como carta fora do baralho. E esse trabalho todo, esse legado que eu recebi como carta fora do baralho. E a razão que eu nunca consegui ver isso é porque a gente tem alguns gargalos estruturais no Brasil, e a gente tem, obviamente, alguns perfis de consumidores, não só no Brasil, mas no mundo, que vão fazer com que a loja física nunca perca a sua validade. Então, a minha visão para o negócio sempre foi uma visão de integração de canal, o que a gente chama hoje de multicanal. Hoje as pessoas falam omnicanal, mas desde que eu comecei o e-commerce, eu tomei a decisão. Eu não vou separar o e-commerce da loja, da empresa mãe, da incumbente, eu vou juntar e eu vou procurar todas as oportunidades possíveis de sinergias entre os canais. Né? Então, a minha visão se eu puder resumir em uma frase, uma visão de transformação digital, sim, varejo tradicional com marca digital para uma plataforma digital, só que aqui, pontos físicos e calor humano. Tá? Então, esses elementos são os elementos que eu recebi de legado, que é ponto físico e calor humano, que eu não queria jogar fora, não, que eu queria aproveitar. E eu acho que tem uma lógica muito boa que eu vou mostrar para vocês, mas, para mim, essa é a melhor visão para o Brasil e para muitos lugares do mundo. Tanto é que agora a Amazon comprou a Whole Foods, está montando lojas que é o Amazon Go, Forestar, está montando um monte de formato de loja diferente lá físico. Né? E o Alibaba, mais agressivo ainda que a Amazon, está colocando uns 20 bilhões de dólares em retail na China, né? Comprando, ele já é o maior hipermercadista da China, lá ele comprou 2 hipermercados da China, equivalentes a Westra e Carrefour da China. Tá? Parece que o Carrefour vai ser vendido para a Tencent também lá. Já comprou uma participação significativa no maior rede de eletrônico da China, que é a Suning, já montou 60 supermercados EMA, para mim a melhor experiência de compra no supermercado que eu já tive, uma loja física, né? Já comprou loja de roupa e montou um shopping mall. Né? Então, quer dizer, se o varejo físico fosse tão ruim, esses caras que são tão inteligentes não estariam entrando nele. E por que ele comprou? Porque eles viram que chegou um momento na China, que é a maior participação de e-commerce no mundo, que a venda do e-commerce começou a desacelerar e só bateu 20%. Tá? Então, ainda tem muita oportunidade aqui de crescimento.
Na minha visão, para se chegar a ser uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano, eu tinha 5 pilares. Eu sou muito disciplinado em perseguir esses 5 pilares. Tá? Então, esses pilares são inclusão, multicanalidade, que foi o primeiro que eu falei, inclusão digital, digitalização das lojas físicas, cultura digital e plataforma digital. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, o que nós estamos fazendo nesse sentido. O primeiro é a multicanalidade. Então, num país de dimensões continentais como o Brasil, são 5 mil municípios. Tá? Para mim, não fazia sentido nenhum eu não aproveitar a malha de distribuição da minha loja física para fazer a entrega do e-commerce também. 50% do que eu vendo em loja física eu entrego na casa do consumidor. O consumidor não compra uma geladeira e põe no porta-malas do carro para entrar. Então, o Magazine Luiza sempre teve, desde quando eu cheguei no Magazine lá em 2000, o Last Mile. A gente montou uma malha de transportadoras pequenas, hoje são 2.000 microempresas, que fazem a rota, que é a seguinte: do centro de distribuição do Magazine Luiza, a gente tem 12, onde estão a maioria dos produtos que a gente tem estocado, mais da metade, a outra metade está em loja, até a loja, e a gente repõe os produtos da loja, o estoque da loja, e ele entrega também o produto do cliente que comprou no site e pediu para retirar na loja. O cliente que compra no site e pede para retirar na loja, a gente entrega em até 2 dias, muitas vezes no mesmo dia, o produto, né? E a gente não cobra frete. Tá? Então, esse é um ponto. Até 2 dias a gente não cobra frete. Média do Brasil de entrega de produto, 5 dias. Tá? Em alguns lugares, quanto no Nordeste, 15, 20 dias para entrega. Interior de Pernambuco, 30 dias para entregar um produto. E eu tenho loja no interior de Pernambuco. Por que não aproveitar essa rota e fazer a entrega também? E depois que ele faz a entrega na loja, o mesmo caminhão, ele entrega o produto para o cliente que comprou na loja ou no site e pediu para entregar o produto em casa. Então, eu vou montar um vídeo aqui para mostrar como funciona o que eu chamo de Malha Luiza, que é essa cadeia, né, de microtransportadoras que trabalham com os nossos sistemas. Tá? A gente desenvolveu sistemas, aplicativos, eu vou mostrar para vocês, que roteirizam essa entrega, ajudam a fazer tracking de produto, né, e ajudam a fazer a entrega. E, com isso, hoje, 60% de tudo que eu vendo online, eu entrego em até 2 dias no Brasil, incluindo o retira a loja e a entrega a partir na casa do consumidor, 60%. Bom dia, Wilson. Então, vamos fazer o processo normal do dia a dia. Carrega primeiro as nossas vendas. A gente vem para cá, carrega o abastecimento da loja, o nosso retira a loja, termina com o nosso retira a loja e o e-com. E aí a gente dá continuidade no processo, beleza? O cliente, quando ele efetua a compra na internet, o primeiro lugar que aparece é para nós aqui, não, onde a gente acompanha, desde a liberação de pagamento, a gente já começa a identificar para a expedição do pedido do cliente. A Malha Luiza é um dos nossos grandes diferenciais. Mais de 80% dos nossos produtos são transportados pelos microtransportadores. Eles são motoristas PJ que trabalham de forma dedicada para o Magazine Luiza. O microtransportador é utilizado tanto para fazer o abastecimento das lojas, enviar os retira à loja e também a entrega na casa do cliente, de vendas realizadas pelo site e vendas realizadas pela loja também. Essa operação otimiza o veículo, reduzindo os custos de transporte, gerando benefício claro para o cliente, reduzindo o custo de frete, tornando ele mais barato e, principalmente, tendo qualidade na entrega, com prazos otimizados. Aqui na loja a gente recebe o produto do abastecimento e os produtos do retira a loja. Assim que o produto chega para a gente dá baixa no mobile e o cliente recebe um e-mail ou SMS que o produto está na loja para ele retirar. A gente estava olhando lá nas promoções da Black e a gente topou com o Vanish. É um produto que a gente compra sempre em mercado mesmo, né? Muito difícil ter em site, internet. Aí a gente topou no Magazine Luiza, tava barato, vamos comprar. E como a gente trabalha, não fica ninguém em casa, a gente optou por retirar na loja, que fica mais fácil pra gente, né? Que é rápido, né? O correio demora muito tempo e no Magazine foi bem rápido. Nós compramos sábado, já entregou.
eles vêm e entregam com felicidade e com toda alegria, porque eles sobem o morro aí, eles não podem ver pedra, podem ver até um barranco na frente, que eles estão subindo para fazer a entrega aí. É igual o coração de mãe o nosso caminhão, sempre está cabendo mais coisas para a gente atender cada vez mais clientes. Bom, eu gosto de mostrar esse vídeo para mostrar como a operação funciona na prática. Hoje, só 5% do total de entregas que a gente faz pelo Correios. São lugares que a gente não atinge a malha. Nós temos hoje 950 lojas, né, espalhadas aí por 17 estados brasileiros. E a gente usa essa malha para fazer a entrega, né, para todas essas micro-regiões, né, nas lojas, compensando aí um déficit estrutural importante do Brasil, que é a logística. Então, conseguir ter a proporção de entregas sendo feitas muito rápido é, sem dúvida, um diferencial muito grande. Mas não é só ele. Hoje, 40% dos clientes que compram no site, que precisam trocar o produto, eles trocam na loja também. Tá? O tempo médio de uma troca no Brasil é de 15 dias, tá? Para você conseguir retirar o produto, a coleta, é um pesadelo para quem precisa trocar um produto, né? Então, são todas as vantagens da multicanalidade, como inúmeras outras, por exemplo, um overhead, né? Eu tenho a mesma despesa operacional e todos os canais que vendem compartilham dela. Se eu tivesse separado a internet da loja, não ia ter nenhuma dessas vantagens, nem para o consumidor, nem para os acionistas da companhia. Mas um ponto importante, que acho que é o outro pilar aqui, que é o pilar de digitalização de loja física, acho que uma coisa importante é que a loja física, como a gente concebeu ela é um formato do século passado, na verdade, muito mais. Assim, ela é um formato de vários séculos, né? E a gente passou por várias evoluções na loja física. Acho que a principal delas foi o cartão de crédito e o código de barras, né? Mas nenhuma tão impactante quanto o digital, porque nunca o consumidor sempre precisou ir até a loja para comprar o produto. Hoje ele não precisa mais. Então, a gente precisava mudar a nossa experiência de compra para realmente convencer o consumidor de que ainda valia a pena ter uma experiência do ponto físico. Obviamente, tem gente que gosta de conversar, gosta de passear na loja, faz como se fosse um turismo. Tem muitos clientes que se arrumam para ir para a loja hoje, né, do Magazine Luiza. Então, é cliente que simplesmente gosta de loja. Mas a gente estava realmente, comparativamente à compra online, proporcionando uma experiência muito ruim. Para comprar uma geladeira no Magazine Luiza, demorava-se 45 minutos se você fosse fazer um cartão de crédito, né? Era um processo muito burocrático, muito demorado. O que a gente fez, a gente começou a criar processos digitais que a gente tinha desenvolvido para o nosso e-commerce, que a gente começou em 2000, e já é um e-commerce hoje que deve passar de 8 bilhões de faturamento, né? E pegar esses processos, porque no app você compra em menos de 10 segundos no aplicativo do Magazine Luiza. Para que demorar 45 minutos para vender uma geladeira? Hoje você consegue comprar em todas as lojas do Magazine Luiza em até 2 minutos, tá? Como a gente deu um celular, que é o Mobile Vendas, para cada um dos vendedores, desenvolvemos um aplicativo. Hoje o consumidor consegue fazer o cartão de crédito dele, fazer a compra, tudo direto com o vendedor. O próprio vendedor emite a nota fiscal, ele não precisa passar no caixa. Tá? Então, esse é um processo que a gente melhorou muito a experiência do consumidor, aumentou a venda por metro quadrado, aumentou a venda por funcionário, né? A gente está com um market cap funcionário de 1.200.000 reais, né? Então, não é dólares, mas estamos com um número muito bom. A gente aumentou muito a produtividade. Esse ano, que é um ano que o varejo andou de lado, as nossas lojas físicas cresceram 15% em relação ao ano passado, mesmas lojas. Tá? E o e-commerce cresceu 60%. Ou seja, o e-commerce não está tirando o faturamento da loja física. A gente está fazendo isso por quê? Porque a gente está digitalizando a loja física. A gente está levando processos digitais para a loja física, melhorando a experiência do consumidor e a produtividade do vendedor. Um outro ponto importante, já que a gente falou muito de marketing aqui na Inloco, acho que tem outra maneira local de se fazer mídia, que é a linguagem local. O Brasil é muito rico, tem muita diversidade de culturas, experiências, e, geralmente, os marketings das empresas são muito centralizados. São 6 até 30 pessoas lá no headquarter que definem como vai ser a comunicação, a linguagem e como que eu vou conversar com aquele público local. O que a gente fez? A gente sempre acreditou, isso já era da época da minha mãe, a gente sempre deu uma verba de rádio para que as lojas pudessem fazer uma comunicação local. Eu falei, por que não fazer isso na internet? Então, a gente criou uma fanpage para cada uma das lojas do Magazine Luiza,
quem alimenta a fanpage, quem coloca o conteúdo na fanpage, são os próprios funcionários, né? E eles têm um cartão de crédito pré-pago que eu disponibilizo para cada um deles, eles só podem usar esse cartão para impulsionar e comprar mídia digital. A gente ensinou o gerente da loja a comprar mídia digital, né? E ele não pode usar esse cartão para pagar o pipoqueiro, porque a gente trava. Se ele pagar lá o locutor de porta de loja, o carro de som, não pode, é só a mídia digital, né? E eles estão falando a língua local, o jeito de falar com a equipe. Eles, às vezes, com R$60 numa cidade, você consegue atingir 60 mil pessoas numa promoção. E esse tem sido um dos grandes impulsionadores, né, para a venda de loja física, né? A gente fez com que a equipe fosse protagonista. Eu vou falar a importância disso, mas eu vou mostrar um videozinho só para ver que tipo de coisa que eles fazem, né? Eu não faria, mas eles fazem e dá certo. Tiririm, alguém ligou pra mim, quem é? Do Magazine Luiza tem oferta de montão. Dia 8 de abril tem a festa do cartão. Nossa, que é isso? Mas que promoção maluca! Só na segunda! A Magazine tá na pista, é especialista. Olha o que ela faz com a concorrência, minhas amigas. Tem notebook, tem televisão, tem celular nessa liquidação. Mas põe crédito tantão, no celular tantão, tem pra Vivo tantão, pra Claritin tantão. Agora é reinauguração, ai que tentação, vai ter muita promoção, vai. Tô esperando o ano inteiro pra comprar minha cama king. Se eu fizer o cartão agora, quais vantagens eu vou ter? Eu acho que o Jeff Bezos não ia deixar fazer isso, não, viu? Com certeza ele não ia. A gente tem que se diferenciar de alguma maneira, né? Mas eu acho que o que eu ganho mais com isso é aquele velho problema de todo varejo físico que montou um site: a competição da equipe de loja física com a internet. Quando eles se sentem protagonistas, eles se sentem menos ameaçados pela internet. Passam a ser participantes dessa revolução, né? Eles estão tocando na banda, não estão vendo a banda passar. Isso, para mim, é muito importante. Ainda tem um ciúminho aqui, um ciúminho acolá. Nem tudo é perfeito, isso sempre vai existir. Mas eu acho que é muito relevante para isso. Eu acho que outro ponto importante, hoje, o que a gente está desenvolvendo, as ideias que a gente tem no Magazine. Quando eu comecei o e-commerce, se eu batesse numa software house para comprar uma plataforma de e-commerce, ninguém me venderia. Foi em 2000. Quando a gente começou uma venda direta pelas redes sociais, pagando comissão, se eu batesse em qualquer rede, não ia ter. Ficou muito claro para mim, em algum momento dessa história aí, até por necessidade, que a gente, no varejo, que sempre comprou e implementou a tecnologia, a gente ia ter que aprender a desenvolver. Então, em 2011, a gente criou o Luiza Labs. Hoje, a gente tem 500 engenheiros de software trabalhando no Magazine Luiza. O time está crescendo muito, obviamente, daqui a pouco quero passar dos 1000 rápido, né? A porteira do Magazine para entrada de funcionários só está aberta para devs e para funcionários de loja nova, né? Porque a gente continua abrindo muita loja nova também, né? Mas a gente tem hoje uma equipe que trabalha num modelo ágil, né, como uma startup. Porque acho que um dos grandes problemas de todos os grandes varejistas americanos em relação à Amazon é que eles tinham um departamento de TI tão antiquado e eram tão lentos para reagir, que o Jeff Bezos engoliu todo mundo. Porque a Amazon, há 20 anos atrás, era uma startup, né? E a Amazon conseguiu crescendo com um modelo que é muito parecido com esse, ágil, no qual ele tem, falam os two pizzas teams, são times pequenos que são donos daquela tecnologia. Eu cuido do checkout, eu cuido da busca, eu cuido do mobile vendas, eu cuido do aplicativo para a transportadora, né? E esse time tem bastante autonomia, não precisa ficar preso na burocracia das grandes companhias. Então, a gente está conseguindo ter uma empresa grande operando na velocidade de uma startup, ou seja, um barcão grandão,
um transatlântico andando na velocidade de uma lancha, que é o melhor dos mundos, né? Porque você consegue levar mais gente nessa brincadeira. Esse time já desenvolveu vários aplicativos, vou mostrar alguns deles, o Mobile Vendas que eu falei para vocês. Então, você compra um produto, você vai numa loja, você compra um produto que tem lá exposto na loja, o produto do e-commerce, todo o produto do e-commerce, e você compra também o produto do marketplace, que eu vou falar um pouco que a gente está fazendo depois. Se o consumidor já tem um cadastro na internet, ele não precisa fazer o cadastro novamente. Se ele buscou um produto na internet e se identifica lá, a gente já faz uma oferta com base na busca que ele teve na internet. Então, tudo integrado, né, a mesma base de dados. Como eu falei, o PINPAD você já paga pelo próprio vendedor, a gente agora está com a impressorinha aqui que ele já imprime, não precisa nem pegar a nota. Infelizmente, no Brasil, a gente é obrigado a imprimir a nota, né? A gente não consegue mandar apenas pelo e-mail, a gente manda também pelo e-mail, é uma outra jabuticaba brasileira. E, para autorizar isso aqui, eu tive que fazer negociações com os 17 estados onde eu tinha loja. Cada estado eu tive que negociar com a Secretaria da Fazenda, né, para conseguir autorização para poder fazer esse processo aqui. Tá? Então, isso que a gente tem feito. O crédito digital, você consegue fazer um cartão de crédito também, todo pelo processo da internet, já tem um antifraude, captura dos documentos, aprovação, tudo muito rápido, a gente imprime o cartão na hora para você também na loja. Esse processo em si, sozinho, demorava 30 minutos para ser feito na nossa loja, o próprio vendedor agora faz, né? A gente tem, obviamente, resultado para todo mundo. Eu consigo enxergar aqui o resultado por loja, por vendedor, real time, de todas as nossas regionais. A gente desenvolveu, esse vídeo a gente não tem também, a gente desenvolveu em 2011, foi o primeiro projeto do Labs, um modelo que é venda direta pelas redes sociais. Também uma coisa que eu não tinha visto em lugar nenhum do mundo. Qualquer pessoa pode montar a sua própria loja e vender para os seus amigos através do Twitter, do Facebook, do seu. A cada venda que ele origina, a gente paga a ele uma comissão. O checkout é do Magazine Luiza, a loja, o front store é uma loja que a gente publica para ele, é muito fácil fazer. Hoje a gente tem mais de 100 mil pessoas que montaram as suas próprias lojas, pode ser Magazine Fred, Magazine André, Magazine André. Você monta a sua loja, você escolhe os produtos que você conhece, divulga ele para os seus amigos nas páginas e você recebe uma comissão. A gente fez isso para unir a paixão do brasileiro pela rede social com o sucesso de todas as empresas de venda direta no Brasil, como Natura, né, Avon, etc. E hoje é um dos canais do Magazine Luiza que mais cresce. Tá? Nós temos vários brand advocates com ele. Falando um pouco de marca, né, a gente tem procurado ser uma marca... Você conseguiu o filme? A gente tem procurado ser uma marca bem ativa, eu vou mostrar depois. Tá? A gente, nas redes sociais, também aproveitando a oportunidade delas de fazer uma brincadeira com o público, usar o poder da rede social, do boca a boca, né, na internet, do clique aqui. A gente fez uma campanha agora, a gente vendeu 1 milhão de TVs no primeiro semestre, foi o ano da Copa do Mundo, e a nossa brincadeira foi, você vai ver a TV, você vai ver a Copa na mesma TV do 7-1, né? A gente analisou que o brasileiro ficou 4 anos sem comprar TV, né? Aí a gente lançou essa campanha, né, em redes sociais, foi uma campanha que fez bastante sucesso. A gente comprava a TV antiga dos consumidores, né? Então a gente recebeu um monte de TV de tubo lá, tem até umas fotos com nós que recebeu 200 TV de tubo, aquela antiga lá, e dava um tratamento ou revendia elas, mas aquelas mais impossíveis a gente dava um tratamento ecológico de reciclagem, né? E a gente ganhou mais ou menos 5 pontos de share de 2017 para 2018 com a TV, vendendo uma campanha que foi muito ancorada por redes sociais. Acho que outra ação que a gente se orgulha bastante, a gente tem um ativismo aí muito forte contra a violência contra a mulher, né? A gente criou uma campanha no Dia da Mulher esse ano, que a gente vendeu uma colher a R$ 1,88 pelo e-commerce da companhia, e a ideia era divulgar, né, 188, que era o número do 180, e é 180 que é o número que as mulheres podem ligar para se tiver algum tipo de ameaça contra a vida delas. A gente vendeu milhares e milhares de coeres, foi uma ação muito bacana, que teve até um retweet do governo federal, que é quem é o dono da campanha. Eu vou mostrar um videozinho só para dizer que tipo de coisa nós estamos fazendo em redes sociais e também internamente, depois eu vou falar que nós estamos fazendo na companhia também.
Os números da violência doméstica impressionam. Por ciúmes, um rapaz espancou a namorada. E o suspeito desse crime é o marido dela. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. E na maioria dos casos, ninguém interfere. É como diz aquele ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até agora. No Dia Internacional da Mulher, o Magazine Luiza decidiu literalmente meter a colher nos relacionamentos abusivos e criou Colher contra a Violência Doméstica. Vendida pelo valor simbólico de R$ 1,80, o mesmo número do Disque Denúncia da Mulher, o 180, a colher carregava uma mensagem encorajando a denúncia. #Eu meto a colher sim. Ligue 180 e denuncie. Quando a gente quebra essa questão cultural de não, nos metermos nessas relações, a gente também quebra o ciclo da própria violência. O estoque esgotou em menos de 4 horas. E toda a renda foi destinada a instituições que lutam pela causa. E a adesão da #Eu meto a colher sim foi imediata. A gente precisa sim meter a colher. Chega de fingir que nada tá acontecendo. O Magazine Luiza vai meter a colher e vai meter a colher sim. As mulheres se sentiram encorajadas de compartilhar suas histórias online na fanpage do Magazine Luiza. E até o governo brasileiro apoiou a campanha. Transformamos um ditado popular covarde em um símbolo de luta contra os relacionamentos abusivos. Colher contra a violência doméstica. Nesse dia e em todos os outros, o Magazine Luiza mete a colher na violência doméstica. O que eu mais gosto dessa campanha é que o que precedeu ela foi uma mudança muito grande interna dentro da organização, né? Então, a gente teve uma gerente de loja que foi assassinada pelo marido de Campinas. Isso gerou uma sensibilização muito grande da companhia, principalmente da presidente do nosso conselho, a Luísa, minha mãe. A gente criou internamente um Disque Denúncia, né? Para qualquer mulher do nosso grupo de mulheres, que são a maioria dos nossos 24 mil funcionários, que se sentisse ameaçada. Ou seja, a gente meteu a colher primeiro para poder fazer a campanha dentro da companhia, e a gente continua muito ativo aí nesse sentido, né? Eu acho que na rede social você tem que falar uma coisa que você é realmente na realidade. Olhando para frente, quando eu falo plataforma, eu estou falando até agora muito de digital, ponto físico e calor humano. Eu acho que está faltando a parte plataforma, né? Eu vejo uma oportunidade muito grande no mundo, né? Dado que data is the new oil, e eu concordo muito com o André com isso, né? Com o mundo de internet, eu passei a olhar a expansão de uma forma muito diferente que eu olhava antes, que era muito mais conservadora, né? Porque quando você é grande, você tem dado e você precisa muito de informação. Mas só que você tem limitações econômicas para se crescer no Brasil, porque o dinheiro é muito caro, porque o funding é muito caro, você não tem os mesmos VCs lá de fora, você às vezes tem que abrir mão de participação acionária para isso. Então, a equação que a gente tinha, como é que a gente consegue crescer no Brasil e vender mais produtos para mais clientes, sem investir muito em estoque, em capital de giro. E a ideia foi fazer a plataforma, né? Então, a gente, como o Alibaba, como a Amazon, a gente abriu a nossa plataforma para o mercado, né? Hoje, são 4 mil empresas que vendem produtos para o nosso cliente. Você viu lá um cliente comprando Vanish no videozinho, né? A gente está vendendo assento sanitário, pneu. Então, hoje é difícil você procurar uma coisa para comprar no Magalu que você não vai achar, tá? A gente está com mais de, hoje, 4 milhões de SKUs disponíveis para o cliente. 2 anos atrás, antes da gente abrir a plataforma para o mercado, a gente tinha apenas 50 mil itens, quase todos eletroeletrônico, linha branca e produtos de casa. Tá? Então, a gente realmente abriu bastante, a nossa frequência de consumo está aumentando muito. Esse, hoje, é o canal que está mais crescendo, né? E essa visão de plataforma, né, é a visão que a gente está utilizando para poder crescer e aproveitar e ser realmente uma empresa que ajuda mais o consumidor e tem muito a ver com inclusão digital aí, dentro desse processo também. Eu sempre termino dizendo um pouco dos nossos valores. Assim, lá em Porto é uma empresa que tem uma cultura muito forte, né? Eu acho que nossas são atitude de dono, gente que gosta de gente, mão na massa, sustentabilidade e cliente em primeiro lugar.
minhas entrevistas são todas com base em valores, as promoções todas com base em valores, a bonificação todas com base em valores, né? Então, a gente olha a técnica, a gente olha a competência, a gente olha o resultado, mas, sobretudo, a gente quer uma equipe que trabalha muito coesa, que tem os valores comungados, que são esses valores que eu herdei, né, daquelas duas grandes mulheres, né, que apareceram no vídeo. Eu vou fechar com o último filme, que é um vendedor, né, que eu falo muito de inclusão digital. E quando a gente fala de inclusão digital, a gente tem 3 públicos para incluir digitalmente, né? Nós temos o nosso vendedor, nós temos o nosso cliente final, nós temos os sellers, né, essas empresas que estão vendendo pelo nosso e-commerce, alguma delas nunca tinham vendido pela internet antes, então eu estou digitalizando elas, mas eu tenho que digitalizar meu funcionário também, né? Porque senão o cliente entra na loja para perguntar de tecnologia e vai receber uma resposta não à altura, né, do seu conhecimento. Então, eu vou chamar um videozinho do vendedor, rapidinho, não sei se está muito atrasado, um vídeo legal, né, para falar um pouquinho como a gente está fazendo essa inclusão digital dentro da nossa equipe. O meu trabalho é um desafio todo mês. Às vezes a meta está alta, eu vou bater. O mês passou, o próximo mês é um novo desafio. Então, isso me dá motivação. Eu era militar. Aí, quando eu saí do Exército, eu fui direto para o comércio. O primeiro setor que eu trabalhei foi de roupas. Trabalhei também em ótica, me identifiquei mais com eletro e quero ficar até me aposentar em eletrodoméstico. Quando eu comecei a assistir TV, a primeira vez foi na casa do meu avô, preto e branco. E quando a gente foi ter a TV, já era colorida. Então, eu achei aquilo maravilhoso, aquela imagem, aquilo ali. Hoje em dia, nós temos uma tecnologia muito grande de TV, né? Todas as vezes o cliente nem conhece direito, mas tem um sonho de ter uma TV smart. Às vezes não sabe nem o que é. Eu gosto de atender, sabe, assim, de falar do produto, de passar para o cliente, olhar para ele, nos olhos dele, ele saber que eu conheço o produto que eu estou vendendo. Eu tive esse medo do mobile, vamos dizer assim, no começo. Pensei até assim, eu acho que eu vou desistir, que eu não vou conseguir, não, quando o mobile chegou. Pô, eu tirava um pedido de uma tela grande, um monitorzão, e um celular, os números pequenininhos, letras e tudo, e eu vou demorar a tirar um pedido. E perder venda, perder dinheiro e perder minhas metas, entendeu? Eu achava que aquilo estava me atrapalhando. Teve um dia, um domingo, eu disse, eu vou aprender, eu vou dominar o mobile, eu vou aprender a simular, eu vou fechar um pedido, normal. E nesse domingo eu vendi R$10.000 só no mobile. Foi uma alegria. O mobile estava me dominando, depois eu dominei ele. E aí eu vi que o mobile é uma ferramenta assim maravilhosa. É mais rápido a venda, eu posso fazer uma venda na porta da loja. É para todas as idades, a tecnologia. Basta que você tenha a força de vontade de aprender. Eu peço a Deus toda noite na igreja, livramento, saúde, disposição. Eu estou numa fase maravilhosa na minha vida, né? Eu acho que eu nunca tive tão bem, ter um ótimo emprego, ter uma família maravilhosa. E eu me sinto assim realizado. Eu ainda quero conquistar muito mais coisas, né? Estou só começando. Bem, uau! Obrigada, Fred. Obrigada, André. Belas apresentações. A gente vai ficar com um microfone para fazer um grande painel. Chama Cris Correia, nossa jornalista e autora de diversos livros para mediar o painel. E a gente vai ter que fazer uma improvisação aqui por causa da tecnologia. A gente está com um só microfone, mas acho que a gente consegue se virar. Cris, obrigada. Geolocalização parece que é fácil, difícil é microfone, né? A gente tem 40 minutos, é isso? Vou colocar aqui o... Bom, primeira coisa, obrigada pelo convite. Estava contando para o André que uma vez, quando eu estava na Exame, fui fazer uma matéria no Porto Digital. Só que eu sou tão mais velha que ele provavelmente estava sendo alfabetizado naquela época. Já devia saber mais de tecnologia do que eu, com 10 anos, né? Mas tudo bem. Gente, eu queria começar por China, porque você também acabou de ir lá. O Fred contou que passou 20 dias. Eu sei que você voltou assim, tipo, encantado com a coisa. A semana passada, eu estava conversando com um executivo de uma empresa que atua na China, e ele estava comentando que lá os funcionários da empresa recebem o salário numa instituição financeira do Alibaba,
E meio que o dinheiro nunca sai dali, porque todas as compras são feitas em alguma coisa que tem a ver com Alibaba. E ele foi num restaurante, foi pagar a conta, não aceitaram nem dinheiro, nem cartão de crédito. Ele tinha que pagar por meio de uma coisa financeira que era ligada também ao Alibaba. Ele teve que fazer lá um credenciamento na hora. Então, eu queria que vocês contassem um pouco, assim, a gente fala muito de Amazon e dos Estados Unidos, mas talvez a coisa de China fique um pouco under the radar, porque a gente está tão longe, mas a escala é tão maior, você mesmo falou que é 20% o e-commerce é 20% do comércio todo, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco, assim, do que vocês viram lá e que vocês acham que logo vai chegar aqui no varejo brasileiro. Vou só fazer um comentário em particular que foi, acho que para mim, o momento mais chocante que eu entendi o que é que estava acontecendo na China, né? Eu cheguei... Exatamente essa história. Eu cheguei no restaurante, fui pagar a conta, tirei o dinheiro da carteira e a moça falou, não aceito não. Aí eu, tá bom. Peguei o cartão de crédito, ela, não aceito não. Eu fiquei, como assim? Ela, você tem o WeChat, que é o WhatsApp de lá, né? Tenho. Tá, faz o seguinte, me dá esse dinheiro que eu passo o dinheiro para a tua conta do WeChat e você consegue pagar a conta. Aí eu fiz e em 1 minuto eu estava ali, paga a conta com o meu celular. E eu saí daquela loja meio, assim, tipo, em que século a gente está lá no Brasil, né? Em que a gente tem que ficar carregando esse plástico aqui, em que a gente tem que ficar carregando um papel. E eu acho que o que aconteceu lá foi o seguinte, eles conseguiram dar um salto, né, eles não passaram pelo cartão de crédito, se digitalizaram muito rápido e foram do papel para o pagamento mobile. Eu acho que isso mudou tudo, né, porque no final das contas o fato de você estar pagando pelo celular e o fato do celular estar tanto conectado à internet quanto conectado ao mundo real, né, fez com que o omnichannel se tornasse uma realidade lá muito mais facilmente do que é em qualquer outro mercado que não deu esse salto, né? Então, para mim, essa é a grande diferença da China, tá relacionada às tecnologias de pagamento, né? E que são extremamente simples. Olha, eu também tenho uma experiência legal, que é aí com o mendigo, que também não aceitava nem cartão nem cash, que era só um QR Code, assim, né? Estava lá com a fotinha de um QR Code que ele botava lá para receber as coisas. Eu fiquei muito impressionado pelo fato de que a última vez que eu tinha ido lá era 5 anos atrás, né? Então foi véspera da Copa de 2014, 2013, e eu fui agora. E o que eu pude constatar, assim, são vários exemplos, é como que a tecnologia melhorou o dia a dia e a vida do chinês, né? Então, só a conveniência deles de fazer pagamento, toda essa economia compartilhada. Lá você tem as bicicletas, os patinetes que a gente vê aqui, mas lá são milhares em todos os lugares, né? Mas também carregador de celular, também que você sharing economy, você vai lá e pega... Quem não esquece o carregador? Você vai lá em qualquer lugar, você consegue fazer... Guarda-chuva, né? Então, é realmente uma economia que está no nível de maturidade digital que eu não vi em nenhum outro lugar. Lá todo chinês tem um score, né? Então tem um número lá e com base no score que você tem, né? No Alibaba ou no WeChat Pay, você consegue alugar casas com muita facilidade, comprar casas com muita facilidade, comprar carro, remove toda a fricção do processo de aprovação de crédito, porque você já é pré-aprovado com base num score que você tem, baseado no fato de que você usa essas carteiras a todo momento. Eu fiquei muito impressionado com a logística chinesa também. Eu fui num centro de distribuição da JD, totalmente automatizado, que fazia uma quantidade de 230 mil pacotes dia com 70 pessoas, tá? E eu fiquei muito... e aí eu pude entender o porquê que lá você compra em 30 minutos o produto tá na tua casa, né? No mercado, né? Ou também a experiência de você comprar em lojas, que essa que a Amazon botou no YouTube. Na China você já tem milhares, né? Que são as lojas que não tem pessoas, que você entra ou com seu celular ou só reconhecimento facial, você pega os produtos, vai embora e isso já está debitado na tua conta ou do WeChat Pay ou do Alipay também, né? Então realmente foi overwhelming, assim, foi uma série de visões, mas eu acho que o que eu poderia dizer mais importante é que com tudo isso
não se existe mais divisão do físico e do offline, do online e do offline, né? Hoje, para mim, é tudo digital. Ou é digital only, ou é digital com físico. Mas físico only, você não vê lá mais. Beleza. Ah, tá. O Fred falou bastante das jabuticabas, né, brasileiras e tal. E eu fui fazer aquele curso executivo da Singularity o ano passado, e quando eu cheguei lá, tinha acabado de rolar aqui no Brasil aquela greve de caminhoneiros. Então, as pessoas lá estavam falando de inteligência artificial, não sei o quê, e a gente aqui não tinha gasolina. E aí eu ficava pensando assim, pô, que coisas a gente nunca vai alcançar por causa dessas benditas jabuticabas? Será que a gente vai conseguir um dia chegar nesse nível de China, de Estados Unidos, ou as jabuticabas vão nos condenar a ficar sempre atrás? Bom, minha visão sobre isso, olhando mais do aspecto de tecnologia, é que, como o Fred bem falou, não existe um monopólio da criatividade, da invenção e do desenvolvimento tecnológico só no Vale ou só na China, né? E eu acho que se tem uma coisa que pode transformar, né, tudo isso é tecnologia, porque, no fim das contas, a gente tira fricção, né? Quando a gente coloca a tecnologia, consequentemente, a gente tira a burocracia, e isso tudo pode fazer com que a gente, consequentemente, chegue num nível de eficiência diferente. A questão é que, primeiro, eu acho que a maioria das empresas, né, tem muito uma visão enfim, vira-lata, né? A gente não enxerga que a gente pode, por exemplo, pôr um projeto de faculdade em Pernambuco, criar uma tecnologia que o Google está tentando desde 2011 não conseguiu. E está aí. A gente tem um varejista que está fazendo coisa que a Amazon não consegue e não vai conseguir, né? E a gente tem vários outros exemplos de várias outras empresas que têm empreendido. Hoje em dia, a gente já tem marcas multinacionais brasileiras, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma Budweiser, que é uma marca brasileira agora. A gente tem uma Burger King, que é uma marca brasileira agora, né, que está no mundo todo. Então, existe, sim, a capacidade aqui no Brasil. Acho que tem uma mudança cultural, uma mudança de mindset que precisa acontecer nas empresas. A gente está vendo hoje um cenário de empreendedorismo que não existia há 10 anos, né? Há 10 anos você criava uma startup e você não fazia a menor ideia se ia ter uma possibilidade de saída lá na frente. Hoje em dia o mercado tem liquidez, né? Tem saídas aí de bilhões de dólares acontecendo, tem unicórnios agora no Brasil. Então, eu acho que essa transformação que está acontecendo vai mudar muito a cabeça das pessoas, a cultura das pessoas, a motivação das pessoas que estão hoje estudando e que, enfim, há algumas gerações atrás o sonho era ser funcionário público, hoje o sonho é ser um empreendedor, né? E eu acho que essa transformação, tanto tecnológica quanto cultural, que a gente está passando, me deixa confiante em relação ao Brasil frente à China, Estados Unidos, e eu acho que a gente merece o nosso espaço. A gente só ainda não pegou e não mostrou para o mundo como deveria. Bom, eu concordo bastante com o André. E é interessante porque, como eu falei, eu fui para lá 5 anos atrás e não tinha nada disso lá. Então, 5 anos atrás era como se eu estivesse na pré-história. Eu nem tinha gostado de ter visitado a China. Eu era um detrator de China. 5 anos depois, eu sou um promotor de China. Eu falo bem, eu gostei da minha experiência lá, eu achei que modernizou. Mas era realmente pré-histórico 5 anos atrás. Já tinha lá infraestrutura, estrada e tal, mas essa ponte digital estava muito atrasada, assim, em muitos aspectos. Tinha já o Alibaba, mas não se compara com o nível que está hoje. Então, quem fez isso? Foi o Alibaba, foi a Tencent, foram as startups chinesas de bicicleta. Então, eles melhoraram muito, e não só o governo, a qualidade de vida. Então, eu concordo com ele no sentido de que são empreendedores que assumem o protagonismo da transformação do país e não simplesmente aquele negócio de deixar toda a responsabilidade nas costas do governo que vão fazer a transformação. E lembrando que eles, por exemplo, você fala assim, lá não tinha cartão de crédito. Então, o cara fala assim, mas como é que o cara vai conseguir fazer o e-commerce explodir se o chinês não tem cartão de crédito? Vamos criar um cartão de crédito digital. Então, fazer do problema uma oportunidade. Eu, quando vejo o Brasil com seus problemas,
para mim, eu vejo inúmeras oportunidades para a gente fazer diferente, para a gente ter uma opção que o gringo não vai conseguir ter aqui, ter uma reserva, ter uma competitividade aqui que a Amazon não vai conseguir ter, porque nós temos nossas jabuticabas. Então, eu vejo as jabuticabas assim, no sentido ruim para o país como um todo, mas que a gente pode ajudar a melhorar. Positivo nesse sentido. Fred, você falou bastante que a tua visão, desde o início, desde 2000, era integrar as coisas, né? Só que em 2000 você devia estar me pregando no deserto, porque naquela época ou era só online ou a maioria dos varejistas estava com as coisas separadas, né? Eu queria saber como foi esse processo de convencimento dentro da empresa, porque não era tão comum. Assim, hoje parece evidente que essa é a melhor saída, tanto que foi isso daí que fez com que vocês dessem essa decolada. Mas na época era tão claro assim, ou foi um puta risco que vocês tiveram que assumir? Eu acho assim, não era nada claro até pouco tempo atrás, na verdade, que os investidores em si só começaram a valorizar a estratégia quando a Amazon e a Alibaba compraram ativos físicos. Até então, a gente ainda, mesmo com resultados muito bons, há algum tempo já a gente dava lucro no online, crescia mais do que os online only no Brasil, o investidor ainda era cético, ainda tem esse negócio meio de o que só funciona aqui, o que funciona lá. As ações chegaram a cair muito na época, né? Não, quando eu assumi era R$1, hoje está 160, né? E a gente nunca, a gente obviamente sofreu pressões de investidores e ouvia muito pitches de consultoria e bancos para separar, mas a gente sempre olhou o fundamento, né? Eu costumo dizer para o Magazine Luiza lá, eu procuro muito evitar modismo, né? Eu procuro muito evitar, eu gosto de inovar, mas a nossa inovação tem que ser autoral. A gente tem que saber qual que é o nosso caminho, né? E na minha vez, assim, nós vamos inovar, nós vamos investir no digital, mas não faz sentido você duplicar o custo, não faz sentido você tirar a conveniência do teu cliente final, porque você está arbitrando aqui, olha, eu vou pegar um online aqui, eu vou ganhar um valor de mercado maior, porque o investidor não quer investir no offline. Mesmo fazendo sentido para geração de caixa, para crescimento e para o consumidor, né? Então, nessas horas, a gente procura abstrair um pouco o que todo mundo está falando e tomar o nosso caminho, o nosso rumo. E eu, pessoalmente, sou muito disciplinado nesse sentido, né? Eu procurei evitar uma série de... Teve muito modismo aí que a gente não entrou, né? Outros a gente entrou, mas que realmente vingaram. Você tem que saber separar muito o que é o ruído do que é aquele som que você deve ouvir mesmo, né? Só um comentário, para mim, essa foi assim, aquele tipo de uma decisão que transforma um negócio completamente, né? Eu acho que essa foi assim na veia, e agora a gente vê a maioria das outras empresas correndo atrás para fazer isso, né? Mas enfim, essa decisão foi tomada muito tempo atrás, né? Muito acertada, e agora quem tá correndo, enfim, vai suar. E acho que o importante nesse caso também foi ter uma visão de longo prazo. Como você falou, durante muito tempo era uma voz aí dissonante, muita gente falando para fazer o contrário. Quando eu falei das ações flat, quer dizer, entre 2014 e 2017, as ações ficaram flat. Depois, quando ficou bem claro isso, aquilo aí explodiu e descolou completamente da concorrência. Mas teve aí uma dose de quase teimosia, né? Para não embarcar e não seguir o efeito manada, né? Agora, eu queria saber, nesse processo todo, qual foi o erro que vocês cometeram, assim, que hoje você pode até dar risada, a gente sempre ri de erro quando passou, né? Mas na época ficou sem dormir. Então, e o André contar alguma história que você já viu as empresas errando na hora de dar um passo nesse sentido aí digital que seja importante. Cris, acho que a gente erra sempre, né? Para mim, lá, uma das coisas que está nos meus valores lá, se a gente voltar, é que a gente não tem medo de errar, né? Então, e isso, para mim, é uma característica importante
porque hoje as empresas têm muito medo de errar, né? Então a gente está todo momento comentando erros, né? Fazendo coisas que não dá. Por exemplo, esses vídeos mesmo que eu mostrei, tem uns vídeos que passam um pouco da conta, né? Que fica realmente de mau gosto, aí a gente dá uma parada. Só que a gente não pode ter o medo de errar, senão a gente fica muito travado e não inova, né? Mas sempre me arrependo de quando eu não andei muito rápido. Acho que no começo eu poderia ter acelerado algumas coisas mais rápido, poderia ter tomado umas decisões mais corajosas. Então, o meu maior erro foi ter tido muito medo de errar no começo do e-commerce. Eu poderia ter acelerado um pouco mais, estar num patamar superior hoje, se eu tivesse tido menos tempo de errar quando eu comecei a operação lá. Bom, vou comentar duas coisas aqui. Primeiro acho que talvez o maior acerto da gente, né, quando eu falo a gente, a Inloco, né, foi ter errado muito rápido, reconhecido esse erro muito rápido e mudado, né? Porque a gente nunca consegue prever o futuro, né? Obviamente que sempre tem uma visão aí de longo prazo nos guiando, né? Mas os caminhos ali do curto prazo geralmente não são tão claros, né? Eu falo para a equipe que meio que assim, a gente tem aquela luz piscando lá no final, a gente vai até lá, só que tem uma certa névoa na nossa frente, né? A gente só consegue ver alguns passos à frente aqui na nossa estrada, a gente vai ter que ir achando o caminho, né? E muitas vezes a gente vai sair, vai errar, né? Aí tem um ponto particular também que eu queria comentar sobre a questão de visão de longo prazo, que tem muito a ver com essa questão da decisão, né, que o Fred tomou lá atrás e que os investidores não apoiavam, né, não acreditavam, que é o seguinte: quando a gente começou o nosso negócio, enfim, teve uma primeira época que a gente foi buscar investimentos, né? A gente falou aí com fundos, com investidores anjo, etc. E a gente estava criando uma tecnologia nova, né? E o momento do mercado de startups no Brasil era bem diferente do que é hoje, né? E a pergunta que eu recebi a maioria das vezes que eu falava com investidores era: quem é que está fazendo isso lá nos Estados Unidos e está dando certo? Eu falei: não tem ninguém nem fazendo, quanto mais dando certo. E os caras perdiam o interesse em investir. Era, tá bom, então não tem ninguém validando o negócio lá fora, não vou entrar, né? Enfim, teriam se dado muito bem se tivessem arriscado, mas no fim das contas, assim, não dá para a gente deixar isso, que na minha visão é ruído, né, se tornar o som que a gente escuta e a gente, por conta disso, começar a mudar as decisões para focar só no curto prazo, para atender só o interesse de quem está fora, né? E às vezes é importante essa teimosia, né? No fim, a gente continua apostando, a gente errou nas decisões de negócio, né? Mas a tecnologia acabou se provando importante e achando o seu espaço, né? Então, acho que esses são meus pontos sobre isso. Fred, o André até comentou que vocês foram assim selecionados pelo Credit Suisse, né, como uma das 7 varejistas do mundo aí, com possibilidade de vencer o apocalipse do varejo, né, como chamou assim o Credit Suisse. Vocês recentemente foram objeto de estudo de caso de Harvard. Então, quer dizer, vocês são percebidos como a melhor empresa do setor, pelo menos no Brasil, mas não são os maiores. Eu quero saber se o tamanho vai importar em algum momento. E vou dar um exemplo de um setor que me aflige hoje, que é o seguinte: não sei se vocês sabem, mas o setor de livrarias está um caos, né? Então, as 2 maiores redes estão em recuperação judicial, são 40% da receita do setor. Aí, ontem, a Amazon, que é grande, tem caixa para queimar, mandou uma carta para as editoras oferecendo um pacote de bondades, inclusive antecipando recebíveis e tal, para essas editoras. Então, para algumas delas, isso significa ter dinheiro para pagar o 13º, né? Essa antecipação de recebíveis. E, claro, se a Amazon não tivesse o tamanho que tem, não poderia fazer um negócio desse. Então, eu fico pensando assim: legal, ser melhor é ótimo, mas vai precisar ser maior também? Olha, eu acho que isso depende muito do lugar que você está, né? Então, eu, por muito tempo, e ainda penso muito nisso, que eu achei que é mais importante ser melhor do que ser o maior. E aí, entra nas jabuticabas brasileiras. Então, você tem um país que você tem... Porque, para ser grande, você tem que abrir mão de alguma coisa, entendeu?
crescimento muito alto e rentabilidade não combinam. Então, se você crescer demais, e muitas empresas americanas, startups digitais tomaram essa decisão, você tem que o quê? Você tem que estar tomando prejuízo, né? Você tem, na prática, é isso. Você está tendo cash burn alto, então você está pegando, ou você perde, ou você aumenta o seu endividamento, ou você dilui sua participação no negócio e perde o controle do teu negócio, né? Então, essa é uma decisão muito cara e muito difícil de ser tomada. Mas, particularmente no Brasil, essa decisão é cara por quê? Primeiro que você não tem todo o universo de investidores que você tem lá. Ainda é um mercado muito incipiente, principalmente para as empresas do tamanho o André já passou por essa fase, mas no começo é muito difícil. Tem pouca gente, você acaba tendo que ceder muito valuation para poder fazer os investimentos em crescimento. Mas, para empresas do nosso tamanho, você tem outros problemas, que é juro. Então, 2014, eleição véspera da Dilma, o juro estava 7%. O país estava bombando e o imposto estava baixo, com um monte de benefício fiscal. 2015, o juro mais do que dobrou, foi de 6 para 13, né? 14, chegou a bater 14. O teu custo aumentou porque teve uma desvalorização cambial, mesmo com o juro mais alto, então o custo dos produtos aumentou, tua margem caiu e começou a se cobrar tudo quanto é imposto que na fase Lula e Dilma nunca tinha se cobrado. Então, de um ano para outro, entrou 300, 400, 500, não, 500 milhões, 400 milhões a mais de despesa, entre despesa financeira, custo de mercadoria e despesa de imposto para o teu negócio. Se você é aquele negócio que optou pelo crescimento naquela, você quebrou. Então, o Brasil, dada a volatilidade, é importante você ser grande, mas é muito importante você ser rentável e aí melhor. Porque é melhor aquela empresa que consegue crescer com rentabilidade. Então, aqui no Brasil, eu acho que a escala ela é relativamente... ela é importante, mas você tem que encarar ela com um componente de cuidado maior, por conta da volatilidade do país. Mas, hoje, a gente pagou a nossa dívida, a gente está sem dívida, a gente aumentou bastante a nossa rentabilidade. Então, hoje, eu estou num momento que eu posso tomar a decisão de acelerar bastante a escala e buscar finalmente ser o maior, sem prejudicar e sem correr o risco de uma empresa de 60 anos sair do mercado, né? Como vários americanos acabaram saindo. Então, hoje, a minha opção hoje está um pouco maior por escala, abrindo mão de rentabilidade, mas não a ponto de ter prejuízo. Bom, no nosso caso, né, uma startup sempre tem um incentivo a crescer a todo custo, inclusive, né? A gente tem uma história um pouco diferente, porque a gente levantou muito pouco capital, comparado à grande maioria, né? E desde 2014, final de 2014, que foi quando a gente entrou no mercado e começou a gerar receita, a gente veio crescendo com a própria geração de caixa, né? Inclusive, enfim, a gente nunca buscou dívida, sempre cresceu de maneira saudável, pegou alguns pequenos aportes aí no final do ano passado, esse ano, e agora a gente vai buscar, aí tá, enfim, uma fase final de captação, né? Só que essa captação, por exemplo, não é para tapar buraco da Operação Brasil. A Operação Brasil roda assim, lindamente, né? É um investimento para entrar no mercado americano, né? Um investimento de crescimento num novo mercado, uma nova operação. Enfim, então a gente está meio que fazendo o caminho inverso, né? Mas, na realidade, a gente fez isso não porque era uma estratégia que a gente tinha definido quando a gente estava na faculdade fazendo computação e não fazia a menor ideia de como mexer com dinheiro, né? Na verdade, foi por necessidade, né? A gente captou muito pouco, porque no início havia pouquíssimo interesse dos investidores em entrar numa empresa que estava criando um negócio que estava, enfim, não tinha benchmark nos Estados Unidos. Então, tipo, ou é isso, né? Ou a gente sobrevive, ou a gente sobrevive. Mas não teve muita opção, não. Fred, você comentou um pouco, até mostrou o vídeo daquele funcionário que teve que aprender a lidar com o mobile, né? Eu queria que você contasse um pouco dos desafios de digitalizar, assim, de tornar mais digital a cabeça de uma empresa que tem 25 mil funcionários quase. E também falar um pouco se esse processo mudou o perfil do consumidor que hoje frequenta a loja, ou que compra com vocês como um todo, assim. Sei lá, de repente, hoje é um consumidor mais jovem, não sei. Isso afetou de alguma maneira? Olha,
eu acho que parte do trabalho do CEO é evangelizar, né? Então, às vezes eu penso muito num pastor de igreja, né, que eu tenho que fazer esse trabalho, tem que estar pregando sempre, né? E eu faço isso insistentemente ao longo fiz isso e continuo fazendo ao longo desses 18 anos de carreira lá no Magazine Luiza. E eu tenho uma sorte muito grande de trabalhar numa empresa que ela tem uma mentalidade empreendedora, né? Então, aquela história de não ter medo de mudar, está ali, ó, é ousado e não tem medo de errar, né? Então, a empresa sempre foi, a minha mãe criou uma loja sem estoque em 92. Então, eu tenho uma empresa que já estimula a sua equipe a sempre pensar fora da caixa e a não ter medo do novo. Não significa que a equipe não tenha, mas ela já passou por várias transformações ao longo desse período, e então eu tive um terreno fértil para fazer esse processo e tive muita paciência, ainda tenho, para evangelizar, catequizar, e acho que isso acho que é um componente importante, não só meu, como dos meus líderes na companhia. Em relação ao consumidor, de jeito nenhum, eu não mudei equipe. Então, eu falo assim, e a minha decisão por não mudar a equipe de loja, assim, mandar os velhinhos embora para trazer os jovens embora, é porque eu não quero mudar consumidor. Para que eu vou perder o consumidor que as pessoas que estavam antes de mim levaram décadas para conquistar, ou anos para conquistar, né? Então, eu falei, eu não vou trocar funcionário porque eu não quero trocar consumidor, né? Eu quero adicionar consumidor, eu quero adicionar funcionário, né? Mas não vou pegar um velho ou um novo, não, porque cliente não faz sentido você fazer isso. Eu ainda tenho em loja muitos clientes de mais de 50, 60 anos de idade, até 70 anos de idade, né? E são super importantes para a rentabilidade, para o crescimento da companhia. O que a gente faz é desenvolver tecnologias que são invisíveis, né? No sentido de processo de venda. Então, para mim, a melhor tecnologia não é botar aquele totem, aquele provador, né? Provador com espelho. Tem algumas tecnologias que são freaks, que são modismos, e que é quase você tem fetiche por tecnologia. Eu não tenho fetiche por tecnologia. Eu só uso a tecnologia que remove fricção. E, ao remover fricção, nem o velhinho, nem o jovem de 20 anos gostam de fila. Você está tirando fila do caixa, é bom para todo mundo. Então, a gente não está... A tecnologia que a gente está implementando na loja não assusta, né? E hoje está a avó, está a tia, está todo mundo no Facebook, né? Então, acho que todos esses estão sendo impactados por esse tipo de ação que a gente está fazendo. Então, a gente não trocou. O que teve, sim, como a gente adicionou o e-commerce como canal de vendas, a gente passou a vender para clientes que, às vezes, não tinham acesso físico às lojas. E, às vezes, eu não tenho tanta loja em shopping muito elitizado, então a gente pegou um público diferente. A gente não tem muitas lojas em alguns... A gente não tem lojas em alguns estados. Então, a gente acabou adicionando um público novo, mas não por uma escolha, por uma oportunidade aí do que os canais propiciaram. Sopraram aqui no meu ouvido que é para eu abrir perguntas para a plateia. Então, quero saber se alguém tem perguntas. Peço só que sejam objetivas, não tratados, tá, gente? Pois não. Olha, acho uma onda não modismo, né? Eu acho que é um serviço fantástico, super já utilizado lá na China, já bastante utilizado, e ele é um dos elementos que vai ajudar a gente a resolver o problema de jabuticaba brasileira de entregas, né? Então, a Rappi, por exemplo, está tendo muito sucesso no Brasil justamente pela dificuldade dos varejos de alimentos, principalmente, fazerem entregas em até 30 minutos, que é o padrão da China. Então, eu vejo isso como algo a ser acompanhado muito de perto e, por que não, ser também... copiado no bom sentido, né, de fazer também. A gente comprou esse ano uma empresa que chama Logbee, que é tipo um Uber dos transportes, né? Então, o cara é dono da tua Fiorino lá e ele faz entregas rápidas, e nós vamos usar não uma Rappi, mas a Logbee para fazer entrega, que é o que a gente chama Ship from Store. Tá? Eu acho que as redes que não têm uma capacidade interna como a nossa, faz muito sentido elas estarem utilizando serviços como esse.
Fred, muito bom sempre te escutar com números maravilhosos. Só uma curiosidade, a penetração de vocês no Nordeste, até com as 2 compras das 2 cadeias, ou 3, e também na região Norte, como está a capilaridade de vocês? Hoje a gente está, eu diria, basicamente Nordeste, né? Todos os estados do Nordeste, tá? Com cerca de 300 lojas. Hoje a região que mais cresce no nosso faturamento, tanto online quanto pelas lojas físicas. E, no nosso caso, o interessante o círculo é tão virtuoso que todas as cidades que a gente abre a loja física, a participação do e-commerce aumenta muito, porque a gente consegue, com o Retira Loja, com a Malha Luiza, ter um prazo de entrega muito menor. Então, em todos esses lugares, a gente cresce muito a participação de mercado. Eu diria que hoje dá em torno das lojas físicas, 1/4 do faturamento vem do Nordeste. O Norte é para o futuro. Eu estou muito interessado no Norte. Muito interessado. Olha, eu acho, eu coloquei aqui, a gente falou bastante de não ter medo de errar, né? Então, para mim, antes de eu começar, eu demorei muito para lançar o Marketplace justamente com esse cuidado. Hoje, a gente tem um nível de serviço no Marketplace menor do que com o estoque próprio. Então, a gente frustra mais. A gente está muito bem, no geral, comparativamente ao mercado, mas eu não consigo ter o mesmo nível de satisfação hoje no Marketplace que eu tenho nas minhas lojas físicas, quer dizer, na minha operação de e-commerce tradicional, porque eles não estão usando a Malha Luiza. Tá? O que eu estou fazendo esse ano? Eu estou disponibilizando a Malha Luiza para os sellers, né? E eles vão começar a usar. Então, uma das principais metas que eu tenho para 2019 e 2020 é que eu não vou obrigar, tá? Mas eu vou priorizar na busca, na oferta para o cliente, todos aqueles sellers que usarem a nossa malha. Quando eles usarem a nossa malha no nível de utilização que a gente usa hoje, a gente vai começar a ter menos issues. Hoje, é o seguinte, a empresa do Marketplace não é perfeita, a gente, infelizmente, ainda pode errar, e aí a gente não tem medo de errar, a gente está errando e aprendendo, porque o nosso e-commerce também não começou perfeito, no começo tinha problema, ele hoje está muito bom, mas já teve, quando eu comecei... Então, eu falei, vou lançar o Marketplace, primeiro vem os sellers, depois eu vou acertando a operação. Mas, diferente do mercado, eu não vou falar de concorrente especificamente, hoje, a gente só autoriza em torno de 30%, a gente recusa 35% das empresas que querem vender no Marketplace, porque a gente faz uma análise muito abrangente de tudo, não só de gente que tem, com relação à entrega a cliente, mas também gente que tem problema de não pagar os funcionários em dia, não pagar o fisco em dia. A gente faz hoje, e para todos os concorrentes isso é aberto, inclusive para a Amazon no Brasil. É totalmente aberto. Tá? Então, todo mundo que sobe produto lá pode vender. Tá? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, a gente desliga os varejistas, cerca de 30, 40 por mês, que não cumprem com os... a gente tem um score lá de varejista. Então, assim, não é perfeito, mas é muito bom. A empresa hoje é a única empresa que tem o RHMI do Reclame Aqui. E a única empresa que junta o Marketplace com um P. Né? Então, a gente ainda tem um nível de serviço abaixo, mas a gente vai resolver isso com o tempo. Ainda assim, a gente tem mais cuidado que o mercado em relação ao Marketplace. A gente só tem mais 5 minutos, então mais uma da plateia, depois uma da Cris para encerrar. E é isso. Mais alguma? Eu vou deixar você encerrar, Cris. Mais alguém aí ou vamos direto para a Cris? Fred, tem um viés da parte de cosméticos, né? Beleza, higiene, beleza, cosméticos. Tem algum projeto de um incremento maior?
A gente comprou hoje a gente é um dos os 2 maiores e-commerce de cosmético do Brasil já. A gente comprou a Época Cosméticos em 2014. Enfim, ela é um dos principais players de cosméticos. Todos os produtos que você acha no site, no aplicativo da Época Cosméticos, você compra no Magalu também. Então, a gente tem praticamente a linha completa, com nível de serviço muito bom. A Época é RA1000 também no Reclame Aqui, muito boa. Convoco todos os homens e mulheres a comprarem lá, porque realmente é a maior linha de dermo do Brasil hoje. Pode comprar no site do Magalu também, tá? Só para a gente finalizar, uma discussão que está muito em voga atualmente é a questão de privacidade, né, online. Como é que, assim, tantas empresas estão sendo atacadas e perdendo valor de mercado justamente por não respeitar isso, né? Queria saber como é que vocês lidam com isso, na verdade, vocês dois. Olha, a gente tem, acho que são duas frentes aí para nós, né? A primeira é a segurança de informação, tá? Então a gente tem um nível de esforço enorme aí para garantir a integridade dos dados dos clientes, que eles podem ser hackeados ou roubados. Isso não é bem o que está acontecendo com o Facebook, mas, por exemplo, a Target perdeu 50% de valor de mercado nos Estados Unidos porque os hackers conseguiram entrar através do sistema de controle de ar-condicionado nas informações que ela tinha nas lojas e roubar dados como o nome dos clientes, identidade e número de cartão. Né? Então, essas são coisas que você tem que estar com muito cuidado. Assim, você tem que proteger a informação do cliente que está com você. Essa é a primeira coisa. E agora teve a nova lei de proteção de dados no Brasil, que foi além aí do Marco Civil, né? E acho que uma lei rigorosa, muito rigorosa, inclusive até rigorosa demais na minha avaliação em alguns sentidos, né? Como o Brasil adora de regulamentar e legislar. Na China, por exemplo, eles demoram um pouco para regulamentar e legislar. Eles primeiro deixam a coisa rolar e depois eles regulamentam. Aqui vem a legislação antes, o que eu não acho que é natural e saudável, mas veio. E a gente está entrando no processo para ser compliant com ela, né? Temos um time grande de trabalho lá e estamos tentando seguir as policies delas. Quem segue a lei, eu acho que está no nível ótimo, padrão mundial. Bom, parte da nossa missão está relacionada à privacidade. Né? Só contextualizando um pouco mais, a empresa começou, e esse trabalho em cima de localização começou como uma forma de criar uma nova língua, né, para comunicar um usuário a um dispositivo de internet das coisas. A gente entendeu que localização, o fato da gente ter a informação da presença física, né, seria uma forma de conectar esse usuário com um dispositivo externo. E isso começou porque, por exemplo, do ponto de vista de segurança, a internet das coisas é muitíssimo perigoso, né? Enfim, conseguiram hackear a Target pelo sistema de ar-condicionado, então isso mostra aí claramente a falha de segurança que a internet das coisas traz, simplesmente pelo fato de ter muito mais computadores disponíveis, né? E também uma questão de privacidade, que você vai passar a ter dispositivos fora do seu alcance, coletando dados sobre você que você não tem absolutamente nenhum controle, né? E a forma como hoje a gente se apresenta para qualquer sistema digital é sempre com nossa identidade civil, né? E-mail, CPF, telefone, coisas do gênero. Se a gente for usar isso para a internet das coisas, que, assim, pelo menos na minha visão, é totalmente desnecessário, né? A caixinha de som, essa câmera, o sistema de ar-condicionado não precisa saber o meu nome, né? Só precisa saber que temperatura eu quero, só precisa saber que tipo de música eu gosto e coisas do gênero, ou seja, meu comportamento, né? A proposta era justamente usar essa tecnologia para criar uma identidade comportamental que permitisse essa autenticação diferente, sendo 100% anônima, né? Então, enfim, parecia uma viagem lá atrás, né, falar desse tipo de coisa, mas agora, nas últimas 6 semanas, a gente teve Amazon hackeada há 2 semanas, né, Facebook hackeado, Google hackeado no Google Plus, tiveram que fechar o produto imediatamente, né, a gente teve a Apple hackeada e a gente teve boa parte dos data centers americanos hackeados porque uma empresa chinesa resolveu deixar uma brecha de segurança num chip que estava embarcado em praticamente todas as placas-mães do mundo, né? Essas placas-mães estavam nos servidores das empresas americanas e conseguiram hackear até o Departamento de Defesa, né?
governo americano. Então, assim, está acontecendo, não existe segurança plena, né? A única segurança plena é em cima do dado que você não tem, né? Então, na prática, assim, a nova legislação, eu acho que ela traz uma série de complexidades que, principalmente para pequenos negócios, deixa muito difícil. Isso vai diminuir o nível de competitividade para players que quiserem entrar na indústria digital, né? Mas, ao mesmo tempo, olhando pela ótica de consumidor, acho que é uma coisa importante para, pelo menos, estabelecer algumas regras, né? Porque estava totalmente, enfim, sem rumo, né? E o ritmo em que as empresas estão sendo hackeadas hoje é assustador, né? Nunca aconteceu nada nem perto do que está acontecendo esse ano. Então, eu acho que chega numa hora importante. Eu acho que tem muitos ajustes a serem feitos e, na minha opinião, a nova lei de privacidade, tanto europeia quanto brasileira, deixou a desejar em um aspecto particular, que é o seguinte: o usuário, no fim das contas, vai continuar recebendo termos de privacidade com 30 páginas que ele não vai ler e ele vai dizer que concorda. Ou seja, você simplesmente colocou um monte de juridiquês na questão, criou um monte de complexidade processual, mas, no fim das contas, o consumidor ele vai continuar sem ler, né? Então, você não resolveu o problema da usabilidade e da transparência, vai continuar aprovando tudo e não vai conseguir distinguir, né, quem são os players que estão fazendo um bom trabalho, estão querendo gerar valor para o consumidor, e quem são os players que estão tirando o valor do consumidor. Então, por exemplo, só para trazer um ponto aqui, teve um jogo que resolveu fazer um experimento que colocou nas políticas de privacidade que o usuário que estava aceitando aquilo estava dando direito àquele jogo se tornar o portador da sua alma. 3.000 pessoas aceitaram, até que depois de 3.000, uma pessoa resolveu ler e percebeu que estava cedendo a alma para a produtora do jogo, né? Ou seja, 1 a cada 3.000 pessoas resolveu ter a preocupação de ler um termo de uso, né? Eu acho que esse ponto era muito mais importante de ser trabalhado nas novas legislações do que toda a parte processual, técnica, etc., que só criou custo para as empresas. Vai ter um trabalho aí muito grande de adequação técnica e processual que eu acho que não era para ter sido a prioridade, né? Mas, de qualquer forma, alguma coisa está acontecendo e espero que mude para uma coisa mais simples. Eu queria aproveitar, assim, e eu vou tomar muito cuidado em falar isso, mas a gente tem que tomar cuidado de não demonizar quem usa dado, porque o dado ele vem para o usuário, ele gera um valor muito grande, você perde menos tempo, remove fricção, as coisas que chegam até para você são mais relevantes. Então, o ganho é tão maior do que o risco, e eu acho que está tendo uma desproporção na mídia sobre esse assunto, né? A gente se fala muito mais dos riscos do que com o ganho, e é bem normal quando a gente tem uma coisa de inovação. Vou dar um exemplo que é cadastro positivo, que não tem nada a ver com dado digital. A gente não consegue passar a lei, porque tem aí os consumeristas, uma série de entidades que são contra por conta de sigilo de informação, etc. Mas é melhor para o consumidor, ele vai estar mais crédito e mais barato. Então, tem horas que a gente acha que pesa muito mal, né, o risco versus a oportunidade, o ganho que você tem de deixar um pouco a coisa mais livre. Eu acho que agora a grande questão é as empresas, né, se posicionarem para o consumidor justamente sobre o que é que está sendo feito com aquele dado e qual é o benefício que ele ganha, né? Então, por exemplo, deixar claro, e cada vez mais claro, que esse dado vai ser usado para te dar crédito, esse dado vai ser usado para te dar uma promoção. Isso tudo gera valor para o usuário e o usuário, enfim, muito provavelmente a grande maioria vai optar por fazer, né? Então, concordo totalmente, não pode se demonizar. A questão é deixar claro o benefício sempre. E só fazer isso também. Não adianta falar que eu vou usar esse dado para te dar mais crédito e, por debaixo dos panos, esse dado está sendo usado para outras coisas, enfim, sendo vendido por aí, coisa do gênero. Legal, gente. Obrigada, Fred, obrigada, André, obrigada a vocês que participaram. Eu só senti falta de um vídeo do Fred dançando como os colaboradores e tal. Fica para a próxima, né? Mas acho que tirando isso, a gente aprendeu bastante. Então, queria agradecer a todo mundo. Obrigada por terem vindo.